neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda
na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração, na salvação pra mim, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas e rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus meu coração, estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu
junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Oh Senhor, atrai-nos, Senhor, para estar mais perto de ti, para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível.
quero convidar você neste dia, nesta manhã, nesta tarde, neste momento que você assiste esta mensagem, e eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Nós vamos fazer a leitura deste texto da palavra do Senhor, do verso 18 ao verso 25. Mas antes que nós leiamos este texto, eu quero convidar você para juntos nós orarmos e pedirmos que o Senhor nos abençoe. Deus, nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos o nome do Senhor neste dia, nós glorificamos o nome do Senhor. Deus, nesta hora nós colocamos diante do Senhor a vida da Tua igreja, a vida de todos quantos estão assistindo, ouvindo esta mensagem, que a Tua palavra, que a Tua graça possa assistir a cada um deles. Pai, nesta hora nós oramos e pedimos que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que esta palavra seja uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de renovo. Deus, nós oramos neste dia, nesta hora, em favor da Tua igreja, espalhada pelos 4 cantos da nossa terra, do nosso Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Nós oramos para que o Teu Espírito visite a Tua igreja. Senhor, nós oramos neste dia para que o Senhor esteja assistindo a Tua igreja, quando muitos, milhares estão agora impedidos de estar reunidos nas suas congregações, nas suas igrejas. Ó Deus, por conta deste problema que nós estamos vivendo na nossa nação, mas nós sabemos que nós, enquanto igreja, não precisamos estar no templo para ser igreja, e nós somos igreja nas nossas casas, onde quer que nós estejamos. Então, nesta hora, a nossa oração é que o Senhor alcance a Tua igreja. De uma forma especial eu oro em favor das igrejas evangélicas da nossa cidade, em Indaiatuba. Nós abençoamos cada igreja local, abençoamos os pastores dessa cidade, abençoamos a liderança do nosso estado, do nosso Brasil, onde quer que o Teu povo esteja ali também a graça, a bênção e o favor do Senhor. Deus, neste dia nós oramos e clamamos em favor, Senhor, de todos aqueles que estão à frente desta batalha, e nos lembramos aqui, Senhor, dos profissionais de saúde. Colocamos os médicos, enfermeiras, auxiliares, os assistentes na área de saúde. Deus, que o Senhor esteja guardando e livrando cada um deles, e que o Senhor lhes dê graça e sabedoria. Pedimos ainda, Deus, fale conosco, continuamos na Tua presença e pedimos, fale conosco na Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 18 ao verso 25. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. As muitas situações que você passa, que nós passamos, nos levam a depender. Depender de coisas, nos levam a depender de pessoas, de objetos, às vezes de devoção, de crenças. Aliás, são muitas as coisas, mas principalmente quando nós estamos passando por situações difíceis, essas situações nos levam a depender principalmente de Deus. Depender de Deus não é otimismo,
Depender de Deus não é pensamento positivo e nem mesmo confissão positiva, não é materializar coisas. Quando nós lemos este texto da palavra, escrito por Lucas, um médico, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. E no Evangelho, ele narra a vida de Jesus e da história de Jesus. Mas esta história de Jesus não termina com Jesus. Continua na vida daqueles que creem nele. Daí ele escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Atos é a história da igreja. Atos é a história dos atos da igreja. Atos de homens de Deus, uma história que, quando lemos Atos do início ao fim, nós vamos perceber e entender que não foi uma história concluída, mas ela continua em aberto. Uma história que continua a ser escrita através dos séculos. Em todas as nações, povos e línguas, através da minha vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida, da vida de cada um daqueles que creram e daqueles que creem em Jesus Cristo. Quando analisamos o contexto ou a história em que está inserida este texto, nós vamos aprender e descobrir que Paulo fora invejado e perseguido pelas autoridades religiosas, que o condenam, foi julgado por todos os tribunais existentes naqueles dias, foi julgado e condenado por Félix, governador da Judéia, por Festo, representante do imperador romano, por fim por Agripa, que governava e reinava na Galileia, e por fim seria levado a César, o imperador. Lucas se tornou, claramente, ao ler o livro de Atos, se tornou amigo de Paulo, do apóstolo Paulo. Acompanhou em algumas viagens missionárias e estava presente quando Paulo foi preso em Jerusalém. E todo este relato, toda esta história da prisão até o final da história da vida de Paulo, nós começamos a ler e ver a partir do capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. E por fim, a história diz que Lucas estava no naufrágio, neste naufrágio que acabamos de ler, quando estava a caminho de Roma, quando ele, Paulo, estava a caminho de Roma. Nós vivemos um momento difícil no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós estamos vivendo uma pandemia causada por este coronavírus. Nós observamos os números de contaminados aumentam aos milhares. No Brasil, nós vivemos crises outras, e como se não nos bastasse agora uma epidemia, onde os mais otimistas dizem que ela durará alguns meses. E é neste contexto de pensar à luz da palavra de Deus e pensar no contexto em que nós estamos vivendo, e que eu quero neste dia refletir com você sobre a nossa fé. Em quem está a nossa confiança? Em quem nós temos colocado a nossa confiança, em quem nós temos depositado, temos fundamentado ou apoiado a nossa fé e a nossa segurança. A Bíblia diz que a fé traz a nós o maior peso quando a responsabilidade é maior. Eu quero explicar isso um pouco. Quando eu tenho uma responsabilidade diante de um grupo, como o pastorado de uma igreja, quando eu exerço o papel de liderança sobre um grupo de pessoas, quando eu lidero a minha casa e a minha família, a minha fé, ela traz uma responsabilidade maior, especialmente na vida de pessoas, na vida das pessoas. Há muitos momentos que nós, que estamos à frente, eu e você diz, eu não posso fracassar, eu não posso errar, eu não posso cometer erros. Tais coisas não podem acontecer. Eu não posso permitir que tais coisas aconteçam na minha vida, como uma tempestade. E é a pergunta que faço. Como uma tempestade ocorrida por volta do ano 90, é o que cremos ao ler este texto, pode trazer ensinamentos para nós, no século, 20 séculos depois. Então eu quero pensar deste texto, especialmente o versículo 25, quando Paulo, ao final desta história,
e passando já por alguns dias e um bom tempo desta viagem, mas envolvido por uma tempestade há dias, ele diz e exclama afirma, melhor dizendo, eu confio em Deus. Numa outra tradução ele está dizendo, eu creio em Deus. Dependência de Deus é fé. Eu e você, nós sabemos disso. Quando nós falamos em depender de Deus, quando nós falamos em esperar em Deus, quando nós falamos em confiar em Deus, nós estamos falando de fé. Isso chama-se dependência. A dependência de Deus passa por importantes experiências de fé. É tão mais fácil quando nós temos o controle da situação. É tão mais fácil quando nós não estamos sujeitos a outros ou situações, seja elas quais forem. É tão mais fácil quando nós somos ouvidos, quando a nossa experiência com Deus não é questionada. Por quê? Quando Paulo entra neste navio, embarca neste navio, e ele começa esta viagem rumo a Roma, com destino a Roma, e ele, no dado momento, diz ao comandante e diz a todos aqueles responsáveis por aquela embarcação, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, mas não deram ouvido à sua palavra, não deram atenção à sua voz. Fato é que, enquanto esta experiência não for provada, ela não tem força na vida de outros. É como se ouvisse, tivesse uma experiência dizendo, olha, Deus me disse tal coisa, e você do lado de lá dissesse, eu não posso dar ouvido ao que você está me dizendo. Enquanto esta minha experiência não é provada, você não pode, talvez você não possa crer nela, embora alguns possam crer logo de imediato. Fato é que nós não sabemos o que é perda. Eu e você, nós não sabemos o que é perda até que nós soframos uma perda. Nós não sabemos o que é uma tempestade até que nós estejamos no meio de uma tempestade. Será que isso parece simples para mim e para você? Será que isto é claro para nós? Quando nós não vivemos alguma coisa, nós não podemos dizer sobre aquela coisa, falar sobre aquela determinada coisa. E uma das coisas que eu aprendi, que nós aprendemos, é que quando nós vivenciamos alguma coisa, quando nós temos a experiência com alguma coisa, nós descobrimos de fato e verdadeiramente o que aquilo significa para nós. Embora esta tempestade tenha sido anunciada, essa do que o texto diz, embora essa tempestade tenha sido anunciada, muitas tempestades nas nossas vidas brotam e surgem da calmaria. Quando Paulo embarca naquele navio, primeiro um navio admitino e depois ele muda de embarcação, uma das coisas que nós observamos à luz do texto é, versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Sabe aquele momento em que você diz assim, a calmaria, a tranquilidade, agora as coisas vão funcionar. Era algo experimentado por estes homens a bordo deste navio. Havia naquele momento uma certa tranquilidade. Soprava um vento brando naquelas circunstâncias. Mas logo depois, a partir do verso 14 deste capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que vem uma grande tempestade. E aquele navio começa então a ser jogado de um lado para o outro. A tempestade tira o controle da situação. Ninguém absolutamente tinha o controle daquela situação. Não é assim que você se sente muitas vezes. Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Não é assim que nós percebemos a nossa vida em muitos momentos. Uma das coisas que nos chama a atenção, e já li esse texto várias vezes, e sobre ele, tomando como base, ministrei algumas vezes, mas todas as vezes que nós lemos um texto bíblico, ele nos parece novo diante da circunstância vivida. Quando li esse texto, pensando no contexto em que nós estamos vivendo, nos momentos que nós, enquanto nação e mundo, estamos vivendo,
eu tirei algumas aplicações para nós e algumas coisas que me chamaram muita atenção e eu quero compartilhá-las com você. Havia a bordo daquele navio 276 pessoas, como nos diz o versículo 37. Havia entre eles uma responsabilidade compartilhada. Ok, estamos todos a bordo do mesmo navio, todos nós estamos vivendo o mesmo problema, todos nós temos diante de nós a mesma incerteza, mas assim como nos nossos dias nós poderíamos chamar de responsabilidade social, o que nós vamos perceber, o que nós vamos ver é que à luz do que estava ali acontecendo, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. E a minha vida, o que eu fizer ou deixar de fazer, terá impacto sobre a sua vida, sobre a vida dos outros. E olhando para dentro deste navio, eu pude ver 276 homens que ali estavam. E todos eles tinham responsabilidade sobre as suas vidas, cada um sobre a sua vida pessoal, mas sobre a vida do outro, sobre a vida dos outros também. Quando precisou jogar as cargas fora para que aliviasse o peso daquele navio, todos colocaram as mãos na massa, todos jogaram. Quando eles estavam assustados e amedrontados, todos tiveram o mesmo sentimento. Mas uma das coisas que nos chamam muito a atenção é que tinham em comum algo muito sério. Eles tinham algo em comum, algo muito sério, algo assustador, fora do controle. Eles tinham uma tempestade, como eu e você, nós hoje, enquanto nação brasileira, enquanto igreja, nós estamos vivendo uma pandemia, um problema de saúde muito, muito sério. Mas quando olho para estas tempestades, e quando olho para os problemas que nos cercam, quando eu percebo o que está acontecendo à nossa volta, hoje estamos vivendo uma pandemia, amanhã uma outra necessidade, como ontem nós vivemos dias difíceis, e você sabe da sua história e sabe do que estou falando. Uma coisa nós aprendemos, ou uma certeza, toda tempestade traz consigo a certeza de que ela vai passar. Pense comigo. Lembre-se, traga a sua memória ao seu coração. Por quantas tempestades você já passou? Por quantos dias difíceis você já passou? Por quantos problemas complicados você já passou? Por quantas crises você já viveu? Por quantas situações que você disse lá no passado, lá atrás, é impossível sair dessa situação. E veja onde você está. Você está diante de uma outra tempestade. Portanto, eu tenho uma certeza e posso afirmar, e eu sei que você também, toda tempestade traz consigo uma verdade. Ela vai passar. E quando nós olhamos para isso, eu quero então convidar você, à luz do texto que temos, Atos capítulo 27, trazer de forma clara e simples aquilo que Paulo trouxe, ou que o texto nos ensina. Paulo diz àqueles homens, a primeira coisa, e eu quero que você observe isso à luz da palavra: cuidem da saúde física, cuidem do corpo físico de vocês. Que coisa interessante, no verso 21 e no verso 34, quando eles estavam sendo tomados pela angústia, pelo medo, quando eles estavam vivendo dias difíceis, e alguns dias não podiam ver a luz do sol e nem estrelas, como o texto nos diz, a palavra diz, Paulo no verso 34, eu vos rogo que comais, porque disto depende a vossa segurança. Olha o cuidado e a preocupação que Paulo tem. Talvez a primeira de todas elas. Se nós estamos então cuidando e preservando a vida, se a nossa preocupação é na preservação da vida, o texto nos sugere o cuidado e a preocupação de Paulo com aqueles que estavam a bordo, juntamente com ele naquela tempestade. Ele diz assim, eu vos rogo que comais, porque disso depende a vossa segurança. Eu vos rogo que comais.
Escute, vocês precisam se alimentar bem. Vocês precisam garantir que os corpos físicos de vocês estarão firmes e seguros. Eles estavam há dias sendo jogados de um lado para o outro. Havia muitos afazeres a bordo daquele navio, mas a coisa que eles mais faziam e mais se preocupavam era em preservar, cada um preservar a sua própria vida. Quanta inquietação, quanta angústia, quanta preocupação, e o corpo recebendo toda aquela carga emocional. Então, quando nós estamos debaixo de um estresse muito grande, quando nós estamos debaixo de uma pressão emocional muito grande, nós deixamos e muitas vezes negligenciam o cuidado com o seu próprio corpo, recebendo toda aquela carga emocional. Esta foi a primeira coisa que Paulo disse àqueles homens que estavam a bordo daquele navio: cuidem da saúde de vocês. Uma segunda coisa que me chama muito a atenção, que Paulo, além do cuidado físico, que ele disse: escute, comam, se alimentem. Vocês não podem negligenciar este momento e essa necessidade na vida de vocês. Paulo se volta para eles e diz assim: cuidem da saúde psicoemocional de vocês. Aonde está isto? Quando a gente lê o versículo 25, ele diz assim, exclamando: senhores, tende bom ânimo. Senhores, tende bom ânimo. Senhores, não se abatam. Senhores, não se deixem abater por esta circunstância. Senhores, não se deixem abater por este momento difícil. Senhores, não se deixem abater por esta tempestade que está dando ou batendo contra nós. Senhores, não se deixem abater por esta pandemia ou por esta epidemia que nós estamos vivendo. Os problemas, eu e você, nós sabemos, nos desgastam. E nós podemos nos desestruturar diante dos problemas. O nosso corpo sente, as nossas emoções sentem, e nós começamos a ficar abalados e desestruturados diante da adversidade, diante do problema. Durante essa semana que se passou, estava conversando com um amigo médico muito querido, e trocando algumas mensagens com ele, ele disse assim, eu disse que estava orando por ele, mandei algumas mensagens e contato com alguns amigos médicos da área de saúde, pessoas da área de saúde, e um deles me retornou dizendo: a situação é muito difícil, e se eu disser que eu não estou com medo, que eu não tenho medo, eu estou mentindo, ou estarei mentindo. Ele falou de um momento, de um sentimento que ele estava vivendo. É interessante que quando nós estamos diante dessas situações de adversidade, eu quero voltar os meus olhos de novo para o verso 20, quando o texto diz assim: não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. E é isso que muitos estão vivendo. O pânico começa a tomar conta, a angústia começa a dominar, a desesperança começa a dominar. Mas se há um texto na palavra de Deus, e eu quero convidar você, cada um de nós, a mergulharmos na palavra do Senhor, porque se há um texto bíblico muitíssimo atual para o tempo em que nós vivemos, são as palavras de Jesus, quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 25 até o verso 34, especialmente o verso 25 que eu quero deixar para você. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observe as palavras de Jesus e do que Jesus está nos chamando a atenção. Ele fala primeiramente de vida. A coisa mais importante que Jesus está dizendo aos seus discípulos, e a mim e a você, a igreja, ele está falando sobre a vida.
Ele está falando sobre as necessidades básicas do nosso viver, como o comer, o beber, e por fim ele fala sobre o nosso vestir. Mas Jesus nos adverte dizendo: não estejais ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos, não vivam ansiosos. E olhando para este aspecto da ansiedade que tem dominado tantos e o coração de tantos dos nossos, as preocupações exageradas que se manifestam através da muita ansiedade, os medos irracionais, a falta de controle dos pensamentos. Quantas vezes estas coisas estão presentes? E o que havia no coração daqueles homens a bordo daquele navio? Veja, estamos tentando traçar aqui com você um paralelo entre o que aconteceu e acontecia naquela tempestade e o que está acontecendo conosco, e aquilo que pode ainda nos acontecer. E nós vamos observar que a ansiedade, o medo, a desesperança, como o texto diz, acabou-se, se foi toda a esperança de salvamento. Será que é isso que nós estamos vivendo? Eu amo o salmista quando ele diz, no Salmo 42, no versículo 5, todo o Salmo 42, ele está falando de uma confiança em Deus, de uma segurança em Deus, de uma esperança em Deus. E no verso 5 ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele repete estas mesmas palavras ao final deste salmo, no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Em quem está a nossa esperança? Em quem está a nossa confiança? No que temos depositado a nossa segurança e a nossa esperança? A exclamação de Paulo àqueles homens a bordo daquele navio foi: senhores, tende bom ânimo. Senhores, tende bom ânimo. Ei, você, tende bom ânimo. Não se deixe abater. Ei, não esteja preocupado com o que vai acontecer com a economia. Ei, não esteja preocupado com o que vai acontecer com a sua saúde. Ei, não esteja preocupado com a sua vida. O que nós precisamos fazer neste momento então? Porque estas coisas se misturam. O corpo, o psicoemocional, o espiritual, são quase que imperceptíveis quando nós estamos no meio de uma tempestade, mas eles se separam. São coisas que nós podemos trabalhar separadamente. Como Paulo diz: senhores, rogo a vocês que vocês comam, se alimentem, cuidem do corpo físico de vocês, cuidem da saúde física de vocês. Ei, senhores, tende bom ânimo, não se deixem abater, não deixem ser tomados pelas preocupações exageradas, não se deixem estar preocupados ou tomados pelos medos irracionais, pela falta de controle dos pensamentos. Não se deixem tomar por estas coisas, senhores. Cuidem do corpo, cuidem das emoções de cada um de vocês. Meus irmãos, algumas coisas que são tão subjetivas a nós, algumas coisas que são tão próprias de cada um de nós, a forma como eu vejo uma situação pode ser completamente diferente da forma como você vê, da forma como você vê. Isso é tão subjetivo. O medo é algo muito subjetivo. A insegurança, o gostar, o amar, o crer. Mas a fé também é algo subjetivo a cada um de nós. É algo próprio de cada um de nós. Porque cada um teve a sua experiência única com Deus. Cada um conhece Deus de uma forma. Cada um anda de acordo com a experiência que tem em Deus e com Deus.
E nós vivemos assim. Nós podemos tomar centenas de versículos da palavra de Deus que nos ensinam sobre confiar. Mas de novo, mais uma vez, as experiências com Deus e na sua palavra são inquestionáveis quando vivenciadas por cada um de nós, por mim e por você. Quando eu tenho uma experiência com Deus, quando Deus me fala alguma coisa, quando Deus me mostra alguma coisa na sua palavra, tais experiências com Deus e na sua palavra são inquestionáveis. Veja o que Paulo diz no versículo 23. Porque esta noite, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha que experiência. Me parece que Paulo era o único diferente de todos os que ali estavam. Embora ele contasse com a companhia de Lucas, a bordo daquele navio, Paulo tem esta experiência com Deus. E ele diz, mais uma vez, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele esteve com Paulo, está com você. Está com a igreja dele espalhada pelos 4 cantos da terra. Se Deus falou e falou a Paulo, Ele fala com você. Portanto, todas as nossas ansiedades, a minha, as suas, nossas ansiedades, todos os nossos medos e preocupações, tudo aquilo que de repente vem para roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, isso precisa ser levado diante de Deus e dizer, ei Deus, o que tu tens a me dizer sobre essa situação? Ei Deus, o que o Senhor quer me ensinar sobre esta situação? Ei Deus, o que o Senhor quer que eu faça diante desta situação? Olhe bem o que o salmista diz no Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Veja só o que a palavra do Senhor nos diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Será que nós temos confiado em Deus desta forma? Será que a minha, a nossa, a sua confiança tem estado em Deus desta forma? Paulo diz assim, de novo, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. De quem eu sou e a quem eu sirvo. A ideia bíblica desta palavra de Paulo é a ideia desse servo e de ser. A ideia desse servo é de ser servo porque este servo, no caso eu, Paulo, você, nós, serve porque fomos ou foi comprado e criado por este Deus. Eu sou servo e eu sirvo, mas eu sirvo a este Deus porque eu fui comprado por Ele, eu fui criado por Ele, para a manifestação da glória dEle. Então Paulo expressa dizendo, este Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Será que não tem nos faltado com Deus esta experiência e o entendimento de que somos servos dEle, porque fomos por Ele comprados e fomos por Ele criados? De quem eu sou e a quem eu sirvo. Servo é aquele que se rende. Servo é aquele que se rende ao senhorio de alguém. Ele crê que o seu Senhor é suficiente na vida dele. Ele olha para Deus e diz assim, Deus, eu sei que a minha vida está guardada no Senhor. Ei Deus, eu sei que a minha vida está guardada no Senhor. Ele sabe disto. Isso é ser servo. Um dia você foi alcançado pela graça e pelo favor de Deus através da fé. E por esta fé você foi salvo, como Paulo aos Efésios dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, é verdade. Essa fé é salvadora e o que ela produz é a mais importante de todos, ou mais importante de todos os tipos de fé. Ela é resultado do conhecimento e da sua experiência com Deus.
aquele dia que você se rendeu ao senhorio de Cristo, aquele dia que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, aquele dia que você entendeu que era um homem necessitado deste Deus, e você então foi abraçado e alcançado por esta graça. Eu quero concluir as minhas palavras, quando a palavra do Senhor nos mostra de uma fé dependente. Nós somos dependentes de Deus. O versículo 23 e 24 diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, Paulo. Paulo ouve aquelas palavras, Paulo guarda aquelas palavras no seu coração, e tudo que estava à sua volta dizia o contrário. Tudo que estava à sua volta estava dizendo o contrário. Havia uma tempestade do lado de fora, eles jogados de um lado para o outro. E aquele momento em que Deus, ou melhor, é aquele momento em que Deus fala, e muitas vezes nos parece loucura, mas Ele falou e você faz uma coisa simples, você descansa. Como Ele disse, Paulo, como Ele disse, Vasmir, Pedro, José, Antônio, Yuri, Davi, Juliana, Kevin, Mike, Ele está dizendo assim: não temas. Não temas. Olha que experiência interessante. Quantas vezes você já viveu algo assim? Quando tudo ao redor diz não, quando tudo à sua volta parece contrário, como Paulo a bordo deste navio, tempestade e alguns dias sem poder ver a luz do sol, quando tudo parecia perdido, como o próprio texto diz claramente, já se dissipou toda a esperança de salvamento. Naquele contexto, Deus vem e diz para Paulo: Paulo, não temas, como Ele fala a mim, fala a você, e já tem falado ao longo dos nossos dias. Creio que este é o modo seguro de viver para quem vive na dependência deste Deus. Se há uma forma de vivermos em segurança, se há uma forma de vivermos em segurança, se há uma forma de vivermos sem os assombros dos dias de hoje, se há uma forma de vivermos sem as preocupações com os dias de hoje, é quando nós podemos descansar e crer em Deus. Se as coisas estão difíceis hoje, tenho certeza, amanhã elas estarão melhores. Se hoje estamos vivendo uma tempestade, eu tenho uma certeza, a tempestade vai passar. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho então a certeza de que as coisas mudarão. E repito, não é força da mente, não é confissão positiva, é dependência total e na pessoa deste Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Como eu posso ter certeza do que eu espero? A convicção de fatos que não se veem. Como eu posso ter convicção daquilo que não vejo? E eu gosto muito de uma definição de fé, quando leio este versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Fé é trazer à realidade aquilo que não existe. É trazer à realidade aquilo que não existe. Nesses dias tão conturbados, como será? O que vai acontecer? Eu tenho uma certeza, posso ter uma certeza, de que Deus é suficientemente capaz. Ele é capaz. Deus é capaz. Por quê? Porque a Bíblia me fala e me revela deste Deus. Porque eu e você temos experiências com este Deus. Abraão ouviu a Deus e saiu da sua terra. Davi creu e dependeu de Deus
e venceu os inimigos à sua volta. Paulo creu e centenas de homens foram preservados daquele naufrágio. E Paulo chegou onde Deus disse que ele chegaria, Roma. E você? E nós? Falar de fé é falar da certeza e convicção em Deus. Toda tempestade, eu repito, traz consigo uma certeza. Ela vai passar. Ela vai passar. Nós podemos dizer e declarar, como Paulo declarou: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio e tenho segurança no que Deus me falou. E tenho certeza que acontecerá exatamente como Deus disse que aconteceria. E vemos ao final, aconteceu. E você? E nós? Eu creio em Deus. Meus irmãos, é um momento de confiança. É um momento em que a nossa vida precisa estar totalmente entregue nas mãos deste Deus. É um momento em que nós podemos confiar de que Deus fará. E nós precisamos, como eles a bordo deste navio ajudavam uns aos outros. Vamos obedecer aquilo que as autoridades estão nos orientando a fazer. Vamos estar mais reclusos. Vamos evitar o contato social neste momento. Vamos aproveitar este tempo e fortalecer o vínculo familiar. Pais, filhos, irmãos em casa. Vamos aproveitar este tempo e ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de oração pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Vamos sair das nossas divisas, vamos para o mundo, orar pelos países que estão sendo assolados por esta pandemia. Vamos orar pelos nossos profissionais de saúde, como já oramos nesta noite. Tenha um alvo de oração. Tenha um motivo de oração, tenha uma lista de oração em que você possa diariamente dizer: Deus, eu oro por este assunto, eu oro por este assunto, e eu tenho certeza, aquilo que a palavra do Senhor tanto nos fala e nos ensina, a tempestade vai passar. Olhe para a vida dos homens na palavra de Deus, olha para dias difíceis que homens de Deus viveram na palavra. E eu tenho certeza que este Deus dará as respostas e cuidará da sua igreja. A igreja está vivendo um dos dias mais desafiadores da sua história. Os governantes do mundo todo são unânimes em dizer que este momento em que o mundo vive, talvez seja depois da Segunda Guerra Mundial, o momento mais complicado da história da humanidade. E parece ser mesmo. Então que nós como igreja possamos ser acolhimento para aquele que está desamparado, mesmo à distância. Que nós possamos orar, que nós possamos usar o nosso telefone, usar o nosso e-mail, mandando mensagens e orando e sustentando aqueles especialmente que estão à frente das batalhas, à frente desta guerra. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te guarde, seja sobre a sua vida, sobre a casa e sua família, a bênção do Senhor. E que você esteja guardado debaixo das mãos deste Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu
sem medo então eu terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Você, onde você está na sua casa agora, esqueça tudo que está à sua volta, entregue a sua vida, o seu coração diante dele. E com essa canção faça essa oração: Senhor, leva-me.
Ti, eu quero ouvir a Tua voz. Eu te amo, Jesus. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. O Todo-Poderoso, que reina soberano sobre a terra. Aleluia, que tem todo domínio e todo poder, o princípio e fim. O Rei da Glória, Ele está no meio de nós, Ele habita no meio dos louvores.